E hoje nós preparamos um assunto para encerrar com chave de ouro essa primeira temporada de Mulheres Únicas. Você tem que acordar todos os dias e entender que a responsabilidade da sua empresa está com você. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso quarto episódio do Unicast Mulheres Únicas. E olha, eu já vou dar aquele recado para você não esquecer de compartilhar esse episódio com as suas amigas. Já se inscreva no nosso canal e dá aquele like para fortalecer essa comunidade de mulheres, para que a gente possa cada vez mais alcançar e abençoar outras vidas. E hoje nós preparamos um assunto para encerrar com chave de ouro essa primeira temporada de Mulheres Únicas, que é nada mais nada menos que vendas. Nós falamos sobre vários assuntos, falamos sobre ansiedade, posicionamento, empreendedorismo, e para fechar a gente precisa o quê? Ganhar dinheiro, né, gente? Com vendas e com uma expert, gente, em vendas. Vocês não estão entendendo quem está aqui comigo hoje. Olha, ela é uma mulher que tem inspirado e transformado vidas pelo mundo. Não é só o Brasil, tá, gente? Vocês estão vendo, né? A gente está trazendo essas mulheres aqui, elas estão, ó, rompendo as fronteiras aqui. E aí, essa mulher com uma visão estratégica e a alma empreendedora, que é a Érica Christian. Gente, ela é mentora, palestrante internacional, CEO da Águia Marketing e criadora do método Águia ao Destino. E ela tem uma frase, meninas, que ela é de um impacto muito grande. O seu passado não condena o seu sucesso. E ela vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E nós vamos falar sobre vendas. Tá aqui a Érica Christian, seja muito, muito bem-vinda. Te agradeço por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que não é fácil. É uma pessoa de muitos compromissos e eu te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje, Érica. Seja muito bem-vinda. Bom, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui com você. A gente estava falando sobre energia e desde o primeiro dia que eu te conheci, a gente sente essa energia, né? De pessoas que a gente conecta, de pessoas que a gente sabe que pode contar em algum momento. E eu me sinto honrada de estar aqui, porque eu sei que você é um reflexo do que eu faço. Então, nós sabemos dores e o propósito do que a gente faz. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom, fico feliz demais. Isso é muito recíproco. E nós vamos falar, gente, um pouquinho sobre a trajetória dela, falar sobre os aprendizados. E, Érica, vamos começar falando sobre a questão da trajetória, né? Do que vem por trás de todo esse sucesso. Quem que é a Érica mentora? Quem que é essa Érica que iniciou? É porque, gente, eu sei toda a história e eu fico pensando aqui, mas fala um pouquinho pra gente quem é essa Érica do início. Bom, do início agora de mentora. De mentora. Primeiramente, eu sou filha de um rei, né, que mudou minha história. Ele sempre esteve comigo, mas que mudou minha história por completo no sentido de acreditar que qualquer motivo, qualquer coisa que aconteça na sua história, ela pode ter um recomeço. E eu me sinto assim, uma mulher que recomeçou, mas com uma nova visão, um novo recomeço, e que se sente sim hoje preparada para grandes desafios, porque é um desafio trabalhar com pessoas, a gente precisa entender de pessoas e a gente precisa se posicionar. E quando eu entendi isso, foi aonde eu desenvolvi tudo isso e começou realmente a ser uma mentora. Primeiro veio a necessidade e a dificuldade. E a partir daí, esse crescimento, esse degrau me trouxe nessa posição. E você fala bastante em transforma visões em resultados, né? E qual que foi essa visão que você acabou de falar, né? Que mudou a sua visão? Qual foi essa visão que transformou a sua própria vida, assim? Que você acha que foi
o pontapé inicial, falou, agora tá tudo diferente, é diferente. Eu sempre fui uma empresária que parou, porque a minha empresa sangrou e ali eu parei. A partir dali, o que eu fiz em plena pandemia? Eu comecei a me desafiar. Peraí, eu tenho uma família, eu tenho filho, eu tenho que ter algo aqui que levante tudo que eu construí, que Deus me dê força aqui neste momento. E foi aonde eu peguei minha bagagem. E aí eu usei da minha bagagem de 2021 até 2022 para 2023, tudo foi a minha bagagem. Então, a minha bagagem de fazer acontecer, de ir em empresas. E aí eu fui estudar marketing. Fui estudar. Para mim, marketing era o quê? Estudar ali que tinha que postar, que tinha que fazer isso, porque eu fazia já isso dentro da minha empresa. Era uma pessoa que tinha essa frequência muito forte. Então, assim, só que a virada para mentora foi depois que eu me desafiei de eu, empresa, de marketing, nessa virada de chave de ter montado uma equipe e ter saído do palco. Aí foi ali o ponto-chave, onde eu falei, tá, até que eu trouxe minha bagagem. Até que eu plantei resultados em pessoas, em empresas, mas eu vi que quando virou foi quando eu transformei minha mentalidade mesmo, que eu falei, não, eu preciso buscar mais. As pessoas acham, a Érica tem uma bagagem, de onde que ela tirou? Eu tive a minha bagagem, mas eu tive que ir atrás. Assim como eu ensino hoje, todo mundo, busque conhecimento. A gente precisa evoluir. E foi o ponto-chave também da minha história, quando eu entendi que eu precisava evoluir. Eu precisava que não viesse só de mim aquele conhecimento. Então eu fui muito intensa naquilo. Eu fui tão intensa que a minha mentalidade mudou, a forma de pagar um curso, porque muitas vezes as pessoas querem entender preço, não. Eu desbloqueei isso da minha história. Então eu também desbloqueei isso das pessoas hoje. Acho que o ponto-chave foi aqui. Ô, Érica, e nós falamos aqui sobre o método Águia ao Destino. Eu quero saber como que veio essa criação desse método e o porquê do nome Águia, né? Você pode falar um pouquinho para nós? Bom, Águia, gente, desde a minha transição de lojista, né, para tudo que eu faço hoje, existia já ela ali na tela do meu computador, desde essa época, ela nasceu do nada. E eu fui entendendo no decorrer do tempo que realmente eu dormia, eu acordava com uma ideia, uma visão nova. E aí eu comecei a criar bordões. Como eu comecei a estudar muito sobre tudo isso, eu mentalizei tudo aquilo, eu criei esse branding e foi ficando cada vez mais forte. O bordão que eu construí dentro da minha comunidade. Então isso virou realmente a raiz do meu projeto. E a metodologia, eu sempre falava, método águia, vamos para o águia. Mas na realidade eu tinha um caminho de marketing, mas eu não tinha uma metodologia. E aí a palavra destino, ela nasceu desde quando eu busquei também entender mais sobre metodologia, realmente o que era um método. Eu fui para São Paulo para a No Stop, a maior agência de marketing. E ali, no meio do caminho ali, quando ela explicava tudo, que foi a Mari, eu falei, pronto. É isso. É isso, porque todo método nasce de uma história. Nada nasce do nada. E quando eu entendi sobre metodologia, eu falei, pronto, eu sempre vou tentar ter uma visão ao destino final. E aí nasceu o nome do meu método e toda a metodologia de crescimento mudou. E hoje o método Águia, o destino, ele vai desde a mentalidade a vendas. Por quê? Primeiro eu transformo o que eu acredito e levo à venda. Apesar que o ponto-chave sempre vai ser venda, gente. Tudo é venda. Tudo começa pela venda. Ô, Érica, e como que foi esse processo de expandir? Primeiro você começou aqui em Anápolis, né, no Brasil, e depois foi para outras cidades no Brasil, e depois foi internacionalmente, palestrante internacional. Conta para nós um pouquinho sobre esse processo de expansão. Foi aqui, depois foi para outras cidades aqui no Brasil e depois para fora. Sim.
como o Águia foi crescendo e foi virando o Águia Summit, e eu tenho um escritório de marketing, porque querendo ou não, o escritório Águia Marketing, ele traz uma referência para mim da minha bagagem do que eu construí, porque ali tem técnica, o que eu acredito, a forma que eu acredito que eu vou expor as pessoas, posicionar pessoas. E aí eu fui e vinculei a uma mentorada minha de Atlanta, e ela entrou na realidade pro escritório de marketing. Ela falou, não, eu gosto muito do trabalho de vocês, inclusive minha prima tá com vocês no marketing. E aí eu falei, ai, que legal, e você é de Atlanta? Olha, o Águia ainda vai rodar o mundo. Ela falou, então pronto. Então, o primeiro passo, o primeiro lugar que vai rodar o mundo vai ser aqui em Atlanta. Olha, E que legal. tudo eu vejo Deus. Porque, e mentalidade, por isso que eu acredito. Eu sempre afirmei isso. Eu fiquei mais de 1 ano e meio. O Águia vai rodar o mundo. O Águia vai rodar o mundo. O Águia... Eu já visualizava aquilo. Eu já enxergava isso acontecendo. E aí ela falou, pronto. E como somos muito visionárias, rápidas, a gente já desenvolveu o projeto e aconteceu. E foi lindo. Foi lindo, foi desafiador, porque uma desconhecida, você falar, lotar uma sala com 40 pessoas, lá só existe assim, ou você faz uma baita imersão com mais de 1000 ambiências lá deles, é tudo extremo, ou um lugar mais intimista. E aí a gente falou, é isso, vai começar aqui. Não foi fácil. Eu vou falar a verdade, não foi fácil. E ali eu tive uma certeza do que eu poderia acreditar em buscar mais conhecimento. Eu falei, se eu entrar aqui e eu não impactar vidas com o que eu falo, com o que eu acredito, com tudo que eu vou levar, eu posso voltar e rever tudo que eu falo, que eu faço. E ali eu tive a certeza que estava indo tudo certo, que era o caminho certo. E foi lindo. Uau, gente, vocês estão percebendo que foi lindo. A mentalidade manda muito, né, Muito. Érica? Muito. Você precisa acreditar É no tudo. propósito. A gente falou muito sobre isso no último episódio, que a gente tem que ter um propósito claro, bem definido, entregar nas mãos de Deus. Você só está confirmando para nós aqui hoje que a mentalidade, é o propósito, é entregar nas mãos de Deus e é acreditar que a gente pode, né? Porque nós somos muito fortes. Muito. E vamos falar um pouquinho sobre essa frase? O seu passado não condena o seu sucesso. Fala um pouquinho para nós sobre essa poderosa frase, né? Essa frase, ela nasceu em 2022, quando eu ainda era uma empresa, e eu fui visitar minha mãe, porque meu visto estava vencendo. E essa frase, ela nasceu em meio a muita dor, mas em meio a um propósito onde eu enxerguei ali naquele momento. Eu lembro, eu gosto de falar isso, né, no Águia Summit, que nevava muito. Por quê? Porque eu quis ter um momento ali realmente com Deus, porque eu estava na dúvida, eu pensava na minha família e pensava nos meus projetos. E para um bom entendedor, eu teria que ficar ali, trabalhando já nos Estados Unidos, refazer minha vida, se eu pensasse no lado financeiro. Mas era mais forte do que eu quando eu pensava que pessoas precisariam de mim, assim como eu passei por uma grande dificuldade. E eu sentada ali, eu falei, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me responder. Se eu volto ou não pro Brasil. Minha mãe tá falando, eu tô doida mesmo. Eu tenho que ficar aqui trabalhando. E Deus falou fortemente. É como se eu estivesse escutando mesmo aqui, Deus falando aqui comigo. Volta. O seu passado não condena o seu sucesso. Nossa, e eu lembro que eu escrevi isso, e eu voltei, entrei, eu falei, filha, vamos arrumar a mala, a gente vai voltar, que só foi eu e minha filha. A gente vai voltar. E eu falei só assim para Deus, eu volto, Deus. E a partir de hoje eu faço isso tudo acontecer. Porque não é mais por mim. Quando você tira a visão do problema, você foca o quê? No propósito. E eu foquei ali, na minha missão. É uma missão.
E aí eu foquei, trouxe. E essa frase virou uma frase de impacto, que logo vai nascer o livro Seu Passado, porque eu acredito que aquela frase, ela encerrou um capítulo. Sim. Hoje eu já comunico outra frase, né? Que é o seu. Hoje eu comunico: eu vou viver um ano milionário. E quando você vira essa chave do passado, você escreveu um capítulo, uma história ali, até ali, onde eu falava que o águia ia rodar o mundo. Então criou uma trajetória, isso vai virar um livro. Que lindo. E é a frase que eu falo que ela vai rodar ainda o mundo por onde eu passar, porque foi ali a chave de decisão. Foi ali onde virou mesmo, né? Isso. Nossa, que lindo, que história maravilhosa, né? A gente poder acompanhar um pouco, né, do que você trouxe para nós aqui. E agora que a gente já conhece um pouquinho da trajetória, da grandiosidade que é essa mulher, nós vamos falar sobre vendas, né? Vendas com posicionamento e storytelling, que é a sua especialidade, né? E eu já vou de cara te fazer uma pergunta, assim, bem desafiadora para nós mulheres, gente. Qual que é o maior erro que você acha que as mulheres cometem hoje na venda dos seus produtos e serviços? Você como mentora, conta para nós. Vamos lá. Maior erro é as pessoas realmente não entender do público-alvo. Eu sinto que as pessoas vão lá, montam um negócio, aí falam, mas isso aí a gente estuda assim, meu público-alvo é a mulher, é homem. Não. Mas entender profundamente para quem eu vou vender. E a venda, ela é sobre necessidade. Se eu gero necessidade, eu preciso conhecer verdadeiramente o meu público. Eu preciso conhecer verdadeiramente. E como eu vou conhecer? Ouvindo mais. Eu preciso ouvir meu público. O erro hoje que eu vejo dentro das empresas é isso. As pessoas querem ir na manada, fazer o que todo mundo faz, comprar o que todo mundo compra, tá todo mundo igual, estão perdendo um pouco a identidade. E isso é sobre o público. E isso é eu entender a necessidade do meu cliente, para eu ouvir mais, para depois eu perguntar mais. Então eu sinto que está faltando muito isso nos empresários. Monta o negócio. Eu já sei meu público, é feminino. Não, mas não é, gente, público, aprende uma coisa. Público, eu entender as necessidades, não é só gênero, idade. Não é só idade, isso é fichinha de quem começou. Não, é muito profundo. E quanto mais assertivo, porque o empreendedor ele sempre vai errar também, mas quanto mais assertivo, maior o crescimento, a escala de vendas. Então, escute mais o seu público. Escute mais, pergunte e monte um negócio mais estratégico para o seu negócio. É isso. Perfeito, gente, já anota essa chave, porque essa é valiosa demais. Muito! Demais, gente. E eu quero saber de você, falando sobre posicionamento. Como que você me diz que o posicionamento influencia nas vendas? Você acha que influencia, não influencia? Me conta um pouquinho sobre isso. Tudo! Tudo! Por que a Érica cresceu? Porque ela tomou a chave de decisão de posicionamento. Por que o empresário hoje ele não precisa sofrer tanto na hora da venda? Porque ele gera valor. Primeiro eu gero valor com o quê? Com o que eu acredito. E quando eu gero valor em tudo que eu faço, eu não vou mais definir preço. Eu não vou definir mais o valor que eu vou pagar num produto. Então, posicionamento não é sobre fotos bonitas somente. É o poder da comunicação. Eu preciso estar alinhada, totalmente alinhada com a minha comunicação. Eu preciso dar voz ao que eu acredito. E posicionamento tem que ter movimento. As pessoas estão paradas, querendo o movimento do negócio delas, querendo que venha a venda, mas eu preciso me posicionar. Eu preciso soltar a voz ao mundo. Eu preciso comunicar o que eu faço.
E não é sobre, a gente vai falar, acho que acredito que a gente vai ter mais perguntinhas sobre isso, mas o posicionamento é quando eu literalmente eu entendo o que eu sou, eu entendo o que eu vou levar com clareza para as pessoas, e aí vai ter resultados extraordinários, eu não tenho dúvida. Eu não vou me perder no meio do caminho mais. Com certeza. O posicionamento, ele muda tudo, né, Tudo. Érica? A partir do momento que você se posiciona, tendo a certeza de quem você é, a história muda. Você fica mais seletivo. Eu sinto que posicionamento é você ser seletivo. As pessoas querem, não, eu preciso da venda. Não, a venda é o começo. Mas eu ter uma seletividade de tudo que eu faço é um posicionamento. Isso gera valor. Gera valor. Sim, com E o certeza. mercado está precisando disso cada vez mais. Eu preciso entender esse passo a passo. E a questão do storytelling, você defende muito o storytelling. E o que você diz em relação ao storytelling? Você acha que ele impacta nas vendas mesmo? O contar de histórias, né? O storytelling é um contar de histórias. Ele influencia? Você acha que realmente influencia? Tudo. A minha trajetória veio em cima de storytelling. Veio em cima de uma narrativa que eu criei da minha verdade. Então, storytelling, o que é? É uma história bem contada, mas uma história onde vai ter o vilão, que é o que é o vilão? As suas desculpas. Vai ter o herói, que é o cliente, onde ele precisa de uma solução para o problema dele e para a necessidade dele. E a ação. A ação é o quê? Aonde eu levo ele para o destino que ele quer, para o resultado que ele precisa. Então, eu preciso ter uma ação urgente para o meu cliente vir até mim. Então, uma história bem contada, ela precisa ter começo, meio e fim. E dentro disso tudo, o maior protagonista é o meu cliente. E quando eu falo de storytelling, eu falo de quê? De neurovenda. O que é neurovenda? Não é sobre mim. O que está o erro das pessoas? É não pensar naquela pessoa que eu vou alcançar, que é o meu herói. É o inconsciente. E isso tudo conecta muito com o que você falou para nós, do público. Conhecer muito bem o público, que aí consegue fazer com que essa técnica seja muito poderosa nas vendas, Totalmente poderosa. Ela é tão poderosa, gente, ao ponto de você prender a atenção das pessoas para você. Mas não é só surpreender. Você tendo uma boa chamada, você tendo um bom gatilho mental, porque nós trabalhamos toda hora oportunidades para as pessoas. Nós trabalhamos o tempo inteiro dentro de uma narrativa uma defesa. Entende? Então, storytelling tem a ver com emoção, neurovenda e uma ação, aonde eu vou levar para a solução do meu cliente. E você falou mais ou menos aí a questão dessa estrutura, né? É um passo a passo. Você poderia, assim, falar mais, vamos assim, né? Dar uma dica para as empreendedoras que estão nos assistindo. Um passo a passo simples, assim. Vamos supor que nós temos aqui uma empreendedora no segmento de roupa. Qual seria um passo a passo que ela poderia seguir para colocar em prática e depois ela contar pra gente? Olha, deu muito certo, Érica. Eu ensino a estratégia AIDA, né? AIDA é atenção, interesse, desejo e ação. Isso tudo tem a ver com storytelling. Então, a estratégia AIDA tem a ver com isso. O que é a atenção? É quando eu jogo uma ação tão fantástica ao ponto de gerar o interesse, ao ponto do desejo suprir a necessidade, ao ponto da chamada de ação, que é uma oferta bem feita, vir trazer o cliente ideal para você. Isso não tem erro. Mas é igual eu falo, se você fizer uma estratégia AIDA e também não entender da sua persona, você não entender exatamente o seu diferencial no mercado, você vai deixar o mercado te mostrar como ele quer. Então, eu preciso começar pelo posicionamento. Venda começa pelo branding.
O branding é tudo. Ele mostra, ele facilita, inclusive, o vendedor a vender mais. Porque eu crio uma identidade única. E a partir do momento que eu crio uma identidade única, e o branding ele tem a ver com história. E quando eu crio isso, eu crio a estratégia AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Perfeito, gente. Esse passo a passo dá para, ó, usar aí com muita sabedoria e estratégia. E estratégia. Você já pega os passos que ela já falou, vamos lembrar aí os passos, né, Érica? Conhecer o seu público a fundo, não é só se é homem, se é mulher, se tem 18 ou 50 anos. Não. A fundo, tem que ser com estratégia, que aí você vai conseguir colocar em prática o AIDA com muita estratégia. Mas, Érica, tem aquelas pessoas que têm vergonha de aparecer. Storytelling precisa aparecer, né? Precisa. A gente precisa ali trazer uma história envolvente. E qual dica que você daria para essas mulheres que querem se posicionar, mas têm vergonha? Mas elas querem se posicionar com autenticidade, porque às vezes ela vê algo, nossa, aquilo ali, vou fazer. Mas não tem nada a ver. E aí vai querer replicar para ela. Fala para nós uma dica para essas mulheres. Primeira dica, procure o Águia é o Destino. Mas vamos lá. A dica que eu dou, porque eu falo que não é fácil mesmo aparecer. Não é aparecer na mídia, é expor a sua verdade. Primeira dica, comece a preparar você. Eu sempre vou ensinar isso no Águia é o Destino. Prepare você, conheça você. Será que o que você vai levar para as pessoas é verdadeiramente o que elas vão identificar com a sua verdade? Por quê? Porque está tendo muito comparação no mercado e está travando as pessoas. O comparativo. Como fulano fez, mas todo mundo um dia começou. E aí a pessoa, para ela destravar isso, de aparecer, cuide de você. Hoje eu falo para as minhas mentoradas, cuide de você. Tenha o seu momento com você. Busque entender de você. Porque quando eu entendo de mim, eu defendo, eu tenho uma defesa comigo. Porque às vezes a gente vai receber crítica mesmo. As pessoas não aparecem por quê? Crítica. Medo. Comparativo. Medo. E quando eu defendo o que eu acredito, eu vou me posicionar. Então, prepara você. Eu não fico falando para empreendedor, aparece mesmo. Só que eu também bato na tecla isso aqui, ó. O seu sonho, ele tem que ser maior do que o seu medo e a sua dificuldade. A sua necessidade de olhar para um boleto bancário, ele tem que ser maior do que o seu medo. Do que a sua vergonha. O sucesso, ele é para os ousados, ele é para os corajosos. Então, eu bato nessa técnica, eu vou lá no inconsciente delas e falo, você é capaz. E aí elas vão desbloqueando. Eu sou capaz mesmo. Eu sei, eu queria parar, então não vou parar. E aí vai indo. É um passinho de formiguinha. Mas por que eu acho legal também? Tem gente que quer sair de um degrau e vir aqui pro último. Não, calma. Tem estratégia para isso. Vai aos poucos. Converse o que você realmente comanda. Por que eu amo storytelling? Porque quando você roteiriza o que você quer falar no dia, as pessoas, você vai reter a atenção das pessoas. E como o Instagram agora tá tudo sobre retenção, não é mais sobre o volume de postagens. Então fale pouco, mas fale o necessário para ajudar pessoas e principalmente para entender sobre você. Primeiro, posicionamento é movimento, eu preciso me mover. Então tem que ter coragem. Sucesso não é para todos. Não. Com certeza. Com certeza. É para os ousados. Ousados. Ô, Érica, e você falando em relação a isso, ao posicionamento e
acaba que o diferencial da pessoa, que muitas pessoas vendem roupa, muitas pessoas vendem artigos Muitas decorativos, pessoas vão falar vendem de águia. tudo. Quantas pessoas vão falar de águia? Tudo certo. E o que diferencia isso? O que você acha que diferencia uma marca dela ser relevante ou não? Bom, uma marca eu vou dar um exemplo aqui muito grande, que tenho certeza que você deve estar acompanhando, é o João Adib da CIMED. Sim. Uhum. Se você vê a explosão desse cara agora, que ele está fortalecendo CPF e CNPJ. Sim. Por quê? Ele é uma empresa antiga, a venda dele era aquela venda de empresa, né, de júnior aí que ele treina pessoas. Ele entendeu a importância da presença dele. E o que ele usou do brain e da autenticidade. E ele foi fortalecendo aquilo. Ele pega o time dele, é amarelo, ele tem a paleta de cores que isso, gente, é logomarca. Branding tem nada a ver com logomarca, mas a gente fortalece a nossa identidade visual. Os elementos, Os né, elementos, isso. E ele, hoje, ele tá virando o quê, gente? Um protagonista, Sim. palestrante. Ele já pode falar de vendas, resultados. Sim. E eu tô dando um exemplo aqui para vocês que empresa, empresário, você precisa ter autenticidade. E principalmente presença. A sua presença é muito importante para o seu negócio. Seja lá o que você faz. Produto, serviço. Não tente copiar pessoas. Cada pessoa ela é única. O bordão que você vai criar é único. Único. A sua história é única, né, Érica? Dentro do Águia ao Destino, eu ensino palavras estratégicas para quem está começando. Por exemplo, se eu falar aqui agora extraordinário, você vai lembrar de mim. Então, vou dar uma dica. Empresárias, criem bordões estratégicos até 5 palavras. Isso serve para todos. Isso é uma metodologia que eu mesma criei porque eu construí isso. E deu certo. E deu certo. Então, a música faz lembrar você. A palavra faz lembrar você. Os gestos que você fala, a sua expressão faz lembrar você. Então, construa isso. A dica é 5. Não fique falando menininhas. Eu vou tocar numa lojista minha. Ela falava, oi meninas, parará. E eu fui estudar com ela na mentoria Águia ao Destino. Eu falei, ai, sua loja é tão bacana, né? Merak Closet. Bom dia, Merakes. Gente, ela falou, Érica, eu não dou conta mais de falar menina, gente. Olha então, só. é um bordão, é um propósito. Eu não posso chamar, quem chama qualquer um vai falar com qualquer um. E isso vai criar sua comunidade. Então, 5 palavras. Tudo que faz lembrar você, missão, valores, é sobre isso. E energia. Energia é posicionamento e venda. Transmita energia para as pessoas. Energia faz vender. Tem gente que entra no Instagram, faz tudo que a gente manda fazer, mas não tem energia. A dica que eu quero dar hoje para um empresário, porque eu não lido com o empreendedor como criador de conteúdo. Eu lido, e lidem hoje, é uma dica. Como que, gente? Se eu lido eles como criador de conteúdo, não, carreira profissional. Porque eu tô olhando pro meu negócio. Eu tô entrando na rede social por causa do meu negócio. É carreira. Eu tô olhando para mim, pro meu crescimento, pra minha evolução. Isso é visão. Visão vale mais que poder. Pega essa também, gente. Visão vale mais que poder. Muitas chaves, hein? E outra palavra também que sempre que eu falo eu lembro de você. Chaves. Extraordinário. Extraordinário. Mas essa técnica que eu trouxe pro meu negócio, usem. Pode ser lojista de moda, eu ensino para todos. A Fábio, que acabou, ela sabe, autoestima, não. Ela falava tanto musas. Ah, mas tem gente que fala musa, mas você também fala.
E que forma que você vai falar com as musas? E aí ela foi criando bordões, uma comunidade. Começou a falar, eu sou a Fabiana Ferreira. Ela defendeu a causa do nome dela. Ela tinha bloqueios com isso. Então eu ensino esses 5 padrões de bordões. Por quê? Porque isso marca a vida das pessoas. E 5 é o limite, viu, gente? Eu vou já avisar. Que quem constrói coisinha demais não vai ter bordão. Perfeito. Ainda na área de vendas, Érica, você acredita que a pessoa ela já nasce com o dom de vender? Ou é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Você, como especialista em vendas. Gente, venda não é dom. Venda é treino. Venda é disciplina. Venda é necessidade. Venda é o entender de pessoas. Então, qualquer um pode virar um especialista em venda. Não existe dom. Dom, gente, é uma coisa que é outro mundo. No mundo das vendas, não. É habilidade, treino, necessidade e pessoas. São reflexo, aonde eu vou estudar sobre isso, ser um estrategista realmente, entender de objeções o tempo inteiro, porque quem não tem objeções, e isso vocês só vão aprender se vocês estudarem vendas. Sim. Eu preciso estudar vendas. Eu preciso estudar público. Eu preciso estudar de clientes e pessoas. Então, venda não é dom. Nada a ver com dom. Qualquer pessoa consegue desenvolver essa habilidade. Qualquer ser humano. E aí, eu vou estudar o meu produto. Igual, tem muita gente que muda a carreira. E aí? Tudo é venda. Então, quando eu troco de carreira, eu vou fazer o quê? Eu vou literalmente estudar o meu produto. Porque eu tenho que ser expert. Tem gente que entra numa loja de roupa. Toma, vou ensinar ela a atender. Eu ensino, você vai atender bom dia? Não. A venda começa pelo produto. Eu preciso ser expert no produto que eu vendo. Eu preciso entregar tudo deste produto para eu vender ele. Então, isso é o quê? Treino. Conhecimento. Venda é isso. Eu preciso literalmente entender do meu produto, de pessoas. E, gente, é um mundo muito grande. E uma coisa que eu acho importante da gente falar na questão de vendas, que muitas das vezes a pessoa ela não consegue desenvolver essa habilidade de vendas pela mentalidade. Porque ela acha que vender, eu estou implorando para a pessoa, mas eu costumo falar, Érica, que vender é abençoar outra pessoa. Se você não vende, você pode estar deixando de abençoar outra pessoa. Fala um pouquinho para nós, você falou sobre mentalidade, mas fala mais sobre isso, a questão vou dar um exemplo. De mentalidade com vendas. Eu já vou dar um exemplo. Ótimo. Eu peguei uma lojista, vou falar de lojista porque eu sei que você trabalha muito com esse público agora, né? Eu peguei uma lojista e também uma clínica. Uma lojista e uma clínica, vou falar das duas. O que acontecia? Quando apresentava um produto de um ticket maior, ela tinha medo. Medo. Porque a venda para ela era tão fácil vender um produto mais barato. E o dono da empresa começou a fazer, sabe o quê? Meu público tá mudando. Eu tenho que mudar meu produto. Se perdeu por preço. Por conta de entregar sua empresa na mão de consultores de vendas que não são treinados aqui. Porque o meu consultor, ele pode vir da onde ele quiser. Tipo assim, ó, ele não precisa ter um padrão de vida. Um consultor da Porsche, ele pode vir da onde for. Mas se ele muda a mentalidade, muda de ambiente, eu treino ele para vender uma Porsche. O que está acontecendo na empresa vem da cultura. Líderes não querem treinar pessoas em mentalidade, estão trocando produto ou serviço, fazendo oferta barata e está perdendo público e público, enquanto outros estão sendo seletivos no posicionamento. Então, isso está acontecendo muito. Isso é mentalidade. Se eu construo uma equipe com mentalidade forte, eu defendo o meu produto.
E eu preciso ensinar o meu produto para minha equipe. Eu preciso ensinar o valor, não preço. As pessoas estão com mania de chegar com o produto por preço e jogar para o time de vendas. Uhum. Eu nem falei sobre o meu produto, meu time de vendas vender. Eles não querem ter tempo para isso. E aí fala, não, olha, eu acho que a gente está perdendo venda demais, porque eu acho que roupa de R$ 600 não vende mais aqui. E ela vai falar, realmente, quando posto de 200, não, mas é porque venda, gente, tem que ter esforço. Uhum. Venda tem que ter doação. Venda eu tenho que ter tempo para o meu cliente. As pessoas não querem ter tempo para o cliente. Elas querem fechar pedido. Então, venda é isso. Treine a sua equipe aqui no produto e vai ter grandes resultados. Com certeza, não tem erro não, gente. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. É. E uma coisa também, ô Érica, que você fala muito, gosto muito também de escutar você falando sobre isso e que vai muito de encontro com a mentalidade, que é a ambiência, o poder da ambiência. E você tem muitos casos sobre isso, pessoais mesmo. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco sobre essa importância de escolher os lugares certos, quais mesas você sentar. Vamos lá. É a parte mais dolorosa do crescimento. Eu falo por mim. Você vai ter que deixar pessoas para trás. Pessoas que não estão na mesma frequência que você. Se você fala muito errado e está num ambiente que está todo mundo falando errado, você vai ser o próximo a falar errado. Não é só frequência de dinheiro. Se você está num ambiente que todo mundo busca conhecimento, você vai ser o próximo a buscar conhecimento. Se você está num ambiente que as pessoas só falam de fofoca, você vai ser o próximo fofoqueiro. Exato. E eu fui entendendo isso. E eu cresci assim, absurdamente, tanto no escritório Águia. Ah, porque não sei o que, a boazinha que não falava não. E quando eu fui entendendo de ambiência, por que da ambiência? Porque as pessoas vão te valorizar. Ai, a gente vale pelo que é verdade. As pessoas vão te valorizar mais. Não, isso não é perder sua essência, que fique bem claro, nem humildade. Humildade não tem a ver com dinheiro. É você não esquecer de onde você veio. Mas para você ir mais longe, mude as ambiências. Ambiências que falam mal de pessoas. Ambiência que querem sim ser o próximo milionário. Você vai ser a próxima milionária. Você pode amanhã não estar aqui nessa sala mais. Mas eu decido estar com pessoas diferentes. Eu decido buscar ambientes diferentes. Sim. Eu decido falar não. E aí tudo isso vai começar a funcionar. Quando você quebra o medo, as incertezas. E mais uma coisa que eu vou falar bem clara aqui para o público. Não deixe ninguém ficar tentando voltar você para o seu passado. Você não está mais lá. É isso. Sim. Perfeito. Perfeito. E esse papo tá tão bom, gente, que eu não vi passar. Minhas perguntas se acabaram. E assim, que delícia esse papo, Érica. Nossa, que maravilha. Eu tenho certeza que vocês foram abençoadas com esse bate-papo aqui. Nós tivemos tantas chaves, né, Érica? Quem pegou Muito. papel e caneta, anotou tudo. Quem não pegou, Muito. volta e assiste de novo. Pega papel e caneta, porque, gente, valioso demais isso aqui. Valioso demais. Escutando de uma lindo. pessoa que transformou a sua vida através de posicionamento, de atitude, de propósito e Deus acima de tudo, que é algo que você sempre fala. Eu achei lindo um story que você postou quando você estava lá com o Flávio Augusto, e aí à noite, eu acho já, e você falando com as pessoas. Gente, eu não sei por que eu tô aqui, mas é Deus, é pra glória dele. Eu achei lindo aquilo, lindo. E eu sei que você é uma pessoa de fé também, né? Fala um pouquinho pra nós sobre isso também, que essa fé a gente não pode deixar de falar do nosso autor da nossa vida. Se eu te falar que tudo isso é um milagre, você acredita? Acredito. Então, não tem como eu não falar de Deus. Porque estar lá naquela ambiência é um preço muito alto.
E esse preço alto é porque eu acredito na visão que ele está me dando. E o que eu posso falar para as pessoas? A chave da obediência. Porque obediência, gente, está alinhada à fé. É eu ver sem ver. Eu acreditar indo. E coragem, ousadia. Porque é uma frase que eu também postei e posto muito. Você não precisa ser o melhor. Você precisa ser o que faz acontecer. Eu posso não ser a melhor, mas eu decido fazer acontecer. Eu decido. E Deus é a minha ponte. Ele tá aqui, inclusive, agora. Com certeza. Né? Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Muito bem-vindo. Então, ele tá aqui. Ele fez isso aqui acontecer. Sim. Então, como eu não vou falar dele? Como eu não vou falar de Deus? Uhum. E é isso. Não deixe ninguém rotular pessoas. Às vezes, pessoas não aparecem no digital por isso. Uhum. Porque as pessoas estão todo tempo te lembrando algo. Sim. Estão todo tempo. Gente, O seu passado não condena o seu sucesso hoje você tem, amanhã você vai ter dificuldade, amanhã você vai ter que acordar de novo e enfrentar esse sucesso, porque ele tem que ser maior do que a dificuldade. Uhum. E o lembrete que eu deixo aqui é o seguinte: valorize também pessoas. Sabe? Uhum. As pessoas desfazem muito das pessoas, muito rápido. É. Sabe? Achando que desfazendo, trocando, fazendo isso, vai, Uhum. sabe? Então, se valorize. Essa é a dica que eu dou para as pessoas. Eu posso cair amanhã novamente, mas por que para mim vai ser mais leve do que para outra pessoa? Porque eu já vivenciei isso. Então a gente não vai ter queda mais, a gente vai ter dificuldades e visão diferente vai te levantar todos os dias. Uma nova visão, um novo conhecimento, uma nova busca, um novo, sabe? Eu não gosto mais de falar a palavra network. Uhum. Network não é estar na multidão. Network é você estar com pessoas estratégicas. Uhum. Pessoas que agregam na sua história. Network não é multidão, não é número. Uhum. Colocar o network como número. Você tem que ser intencional em tudo que você faz para você evoluir. Sim. E eu não tenho dúvida que nós estaremos em breve num outro lugar. Entende? Eu já visualizo tudo, tá vendo? A visão do Águia Destino é isso. Já começa a visualizar tudo. Só que você tem que tomar a decisão de que você não é o melhor, mas você é o que faz acontecer. Uhum. E aí tudo vai acontecer. Maravilha. Ô, Érica, e partindo para o fim, um conselho que você não poderia deixar de dar para essas empreendedoras que estão nos assistindo. Conselho final, que você não pode sair daqui hoje sem falar isso. Tá. Pode ser brava? Claro! Eu tô muito boazinha? Claro, bora lá. Vamos lá. Eu quero dar um recado para todas as empresárias. Faça por você o que ninguém vai fazer por você. Decida acordar todos os dias mentalizando: hoje eu vou fazer um dia de cada vez, mas hoje eu vou fazer acontecer. Não comece a colocar culpa em pessoas. Tenha autorresponsabilidade. Você tem que acordar todos os dias e entender que a responsabilidade da sua empresa está com você. As suas decisões estão com você. O seu time está com você. Então, busque isso para você. E quando você acordar, eu não tenho dúvida que você vai fazer isso acontecer. Show. Foi dura, mas foi muito real, no ponto, no ponto forte. A frase já existe, gente. A frase, seu passado não condena seu sucesso. Uhum. Mas isso é só uma frase para você lembrar que passado é um segundo atrás. Então precisa acordar todos os dias.
E fazer Tem acontecer. pessoas que oscilam muito Uhum. no empreendedorismo. Hoje eu tô bem, amanhã eu não tô. Não, tem que ser resiliente. O empreendedor tem que ser resiliente. A dor dele tem que estar nos resultados. Sim. E é uma coisa assim também que o empreendedorismo está muito na moda, né? E não é todo mundo que vai aguentar o Não. tranco de ser empreendedor. Eu vou dar mais uma dica para quem está começando. Uhum. Comece no online. Não abra loja física. Uhum. Busque ter público. Não é abrir porta. É sobre receber pessoas na sua porta primeiro. Uhum. Entende? Receba primeiro pessoas na sua porta. Fidelize. O que é o problema das pessoas? As pessoas querem clientes novos. Uhum. Não tá mantendo nem o que tem. Elas não estão sabendo fidelizar cliente, valorizar cliente. Cliente tem que mimar, gente. Estrategicamente. Eu preciso ser lembrado. Então, cuide dos seus, para depois querer um novo cliente. Perfeito, gente. Que maravilha, né? Que show, que mesa porta maravilhosa que nós recebemos aqui hoje. Érica, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por vir aqui na nossa sala, bater esse papo tão gostoso. Foi, assim, maravilhoso. E eu te agradeço, te dou os parabéns também por tudo que você já fez, tem feito e ainda vai fazer muito mais. Já sigam a Érica, nós vamos deixar o @ dela aqui para vocês seguirem ela, para vocês conhecerem o Águia ao Destino, que em breve ele vai estar em outro lugar fora do Brasil, que vocês vão ficar assim, ó. O Águia ao Destino é a mentoria, o Águia Summit é o projeto. E é isso. É isso. A Águia ao Destino é a mentoria que você consegue fazer aqui em Anápolis e fora também, online. Fala um pouquinho e físico. do seu trabalho. Isso. O Águia ao Destino, eu monto uma consultoria especializada para você. Ou para o seu time, ou para várias pessoas, né? Onde eu vou formatar uma mentoria exclusiva para você. Isso é o Águia ao Destino. O Águia Summit é uma imersão, onde eu levo palestrantes, onde eu levo um time, porque essa é a minha missão também, é dar voz ao mundo. E o Águia Summit nada mais é que o propósito dele falar de empreendedorismo. Todo um processo onde levanta empresários, de qualquer segmento, inclusive. E você vai colocando lá nas redes sociais aonde você vai estar. Em breve. Porque aqui é para o mundo, nós estamos na rede, então fiquem ligadas, porque pode ser que ela esteja aí na sua cidade. Isso mesmo. Né? Siga a Érica, siga a gente também no nosso Instagram. Se você está aí no YouTube, não esqueça de já se inscrever no nosso canal, de deixar o like para fortalecer essa comunidade de mulheres empreendedoras. Também siga no Instagram e você que está nos ouvindo no Spotify, siga o nosso perfil também. E muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Até a próxima!